Nossa aula de arte desta semana, páginas 32 até a 42. Criando ilusão. Nas artes visuais, perspectiva. Ao longo da história da arte, retratar o espaço tal como era visto foi um desafio para os artistas. Então, observe as imagens abaixo, né? Então, eu tenho uma imagem aí, a A e a B. Tá? Então, observe com bastante atenção as duas imagens. Então, veja aí que na imagem A, eu tenho aí, ó, como se fosse uma árvore, eu tenho duas pessoas e eu tenho ali como se fosse uma torre, um castelo. Na imagem B, eu tenho também, né, lá no fundo, algumas construções e eu tenho várias pessoas. Em qual das imagens a cena está mais próxima da realidade e por quê? Então, observe com bastante atenção as duas imagens, tá? Então, o que você tem que observar? Por que na imagem A, as pessoas, elas parecem que são da mesma altura que as construções, né? Veja aí, não parece? Na imagem B, observe aí que as pessoas, né, ela tem altura de pessoas e as construções, elas são bem mais altas, né, não é mesmo? Então, a cena representada na imagem B está mais próxima da realidade. Então, observem aí, pensem, né, com bastante atenção sobre cada imagem e a característica delas. Depois, lá na próxima página. Nas artes visuais, os artistas utilizam diversos recursos para criarem ilusões em suas obras. Na imagem de abertura dessa unidade, por exemplo, vimos uma paisagem criada pelo artista Kurt Werner em uma calçada. Nessa obra, ele utilizou uma técnica de ilusão de espaço chamada perspectiva. A perspectiva foi criada centenas de anos atrás pelos artistas do Renascimento. Essa técnica cria profundidade e volume nas imagens. A localização de cada elemento em uma pintura indica o tamanho que ela terá. Isso se chama proporcionalidade. Observe a imagem ao lado. Por que o homem parece maior que os prédios? Por quê? O que você acha, né? Porque o homem está mais próximo ao espectador. Quem é o espectador? Quem está olhando para o homem, né? Parecendo maior que os prédios, que estão distantes. Jogos de ilusão. Utilizando esse jogo de ilusão com a profundidade, o artista holandês Maurits Cornelis Escher criou cenas intrigantes em suas gravuras. Em algumas delas, há escadas infinitas nas quais suas personagens caminham em todas as direções. Então, observem aí as imagens. Elementos da perspectiva. Para construirmos a ilusão da perspectiva em uma imagem, é necessário levar em consideração alguns elementos. Observe, ponto de vista corresponde ao posicionamento daquele que olha. Assim, de acordo com a mudança de posicionamento desse observador, o ponto de vista também muda. Linha do horizonte, linha imaginária que determina a altura dos olhos de um observador fixo. Nessa imagem, a linha do horizonte está no limite entre o solo e o céu. Ponto de fuga, o cruzamento do olhar do observador com a linha do horizonte, resulta no ponto de fuga, pois é esse o ponto em que o olhar do observador está concentrado. Linhas de fuga, são linhas imaginárias que convergem para o ponto de fuga e ajudam a estabelecer a proporcionalidade das formas. Assim, quanto mais próxima do ponto de fuga, menor será a imagem, e quanto mais longe do ponto de fuga, maior ela será. Atividades.
Agora que estudamos a aplicação da perspectiva nas artes visuais, vamos criar fotos aplicando a perspectiva forçada? Observe uma foto que utiliza essa perspectiva. Veja como pode ser feita uma foto utilizando a perspectiva forçada. Chegou a sua vez de criar fotos utilizando a perspectiva forçada, tá? Então, tentem aí na sua casa, né? Pode ser com amigos, ou com irmãos, ou com a mãe, com o pai. Tentem fazer uma foto seguindo essa sugestão aí do livro, né? Como está sendo feita essa aí nessa página 37. Tentem fazer uma foto parecida com essa, né? E aí, se vocês puderem enviar lá no WhatsApp, vocês podem estar enviando lá para eu ver como ficou, se vocês conseguiram fazer, tá? Não é obrigatório, tá bom? É uma sugestão. Op Art. Muitos artistas exploraram a ilusão em arte. O pintor húngaro Victor Vasarely desenvolveu uma perspectiva em formas geométricas e cores contrastantes. Em suas pinturas, ele criava no olhar do público uma ilusão de movimento. Vasarely foi considerado o precursor da Op Art. A expressão vem da língua inglesa e significa arte óptica. Isso porque os trabalhos desses artistas criaram no espectador ilusões de movimento. Um dos trabalhos mais conhecidos é a pintura Zebra, 1937, composta por listas diagonais em preto e branco, curvadas, que criam a ilusão tridimensional. A partir dos trabalhos de Vasarely, a Op Art ganhou destaque no meio artístico na década de 1960. Observe outra obra de Vasarely. O que as duas obras têm em comum? As obras têm em comum as linhas curvas, que dão a impressão de movimento e volume. Então, como eu falei, as obras têm em comum as linhas curvas, que dão a impressão de movimento e volume. Os trabalhos de Op Art geralmente são compostos com formas geométricas. Essas formas, distribuídas por contrastes de cores, criam ilusões de movimento, clarões e distorções das formas. Então, observem aí, circule as imagens que têm apenas formas geométricas. Então, vejam aí, né, as duas que estão circuladas são as duas de baixo, as duas imagens. Explique quais formas existem nas imagens que você não circulou. Então, as duas de cima, as imagens são compostas de formas geométricas e formas livres, né? Tem as duas maneiras. Aqui na página 40, nós vamos falar então um pouquinho aqui do palco, vamos falar de teatro, né? Observe a imagem abaixo, que mostra uma cena de uma peça teatral e seus vários elementos. Então, aí está falando sobre a iluminação, que é muito importante, né? Porque cria um clima apropriado de cada cena. Sonoplastia, que é os sons. O cenário, né? Que é os móveis, as cortinas. E os personagens e o figurino, né? Que é as roupas, né? Como cada personagem se apresenta. Em sua opinião, de que maneira cada um desses elementos contribui para criar a ilusão no teatro, né? Porque a gente estava falando nas páginas anteriores sobre a ilusão, né? Como que um artista cria uma ilusão. E o palco, né? Um teatro, uma cena, também é uma ilusão, né? Então, como que esses elementos, assim, um som, uma iluminação, um personagem, ele ilude também quem está assistindo uma peça de teatro. Então, o que você acha, né? Aí é uma opinião pessoal, você pode escrever o que você pensa a respeito. O
palco é um local onde se criam ilusões. Em diversos espetáculos musicais e teatrais, cantores e atores simulam voos e caminhadas soltos no espaço. Fantasmas conversam com os vivos. Cães e gatos falam, cozinham e dirigem carros, sempre com a intenção de despertar a imaginação do público. Os dramaturgos e roteiristas criam diversas histórias em ambientes incríveis. Essas histórias são montadas por diretores, dançarinos e atores e utilizam fantasias, maquiagens, máscaras, luzes e cenários. Todas essas ações e recursos que têm como objetivo construir a ilusão nessas representações são criadas com base no roteiro. O roteiro é o texto que contém todos os diálogos de uma peça e também a descrição das ações que cada personagem deve realizar. Leia a seguir um trecho do roteiro da peça teatral Pluft, o Fantasminha, escrita por Maria Clara Machado, em 1955. Então, preste atenção aí. Mãe, Pluft chega de remexer tanto nas coisas. Pluft larga o espartilho no chão e passeia na cena à procura do que fazer. Vamos brincar, tá bem? Finge que eu sou gente. Veste-se de fraque e cartola. A mãe, sem vê-lo, chega de fazer desordem, meu filho. Você acaba acordando o tio Gerúndio. Ela olha para o baú. Pluft, pé ante pé, chega por detrás da cadeira da mãe e grita. A mãe leva um grande susto e deixa cair as agulhas e o tricô. Eu sabia que você também tinha medo de gente. Peguei mamãe com medo de gente. Peguei mãe com medo de gente. Que personagens aparecem nesse trecho do roteiro? Então aparece o fantasminha Pluft e sua mãe. Como é possível identificar quais são as falas das personagens e quais são as indicações de ações que elas devem realizar? Então, nesse caso, as indicações de ação estão entre os parênteses, né? Tem um parênteses ali separando, antes das falas das personagens. Então, corrijam aí. E aqui nessa atividade, gente, tem uma sugestão de atividade, certo? Que é para você montar uma maquete do cenário da peça Pluft, o Fantasminha, de Maria Clara Machado. Para isso, né, lógico que não dá para fazer em grupo, vocês teriam que cada um fazer na sua casa. Você tem que ler esse trecho no qual a autora descreve o cenário da peça. Então, ela escreveu aí como é o cenário. Então, presta atenção. Então, está escrito assim: um sótão. À direita, uma janela. Então, você sabe que tem uma janela, de onde se avista o céu. No meio, encostado à parede do fundo, um baú. Então, tem um baú. Então, olha aí na figura, aí no desenho, né? Então, tem uma janela, tem um baú, uma cadeira de balanço, cabides, onde se veem pendurados velhas, roupas e chapéu. Então, tem roupa pendurado, tem um chapéu, coisas de marinha, cordas, redes, o retrato do Capitão Bonança, né? Então, tem um retrato lá na parede. E à esquerda, a entrada do sótão. Então, tem uma porta, né? Tá? Então, esse seria o cenário, tá? Do jeito que está aí, ó. Agora, usando materiais recicláveis, crie o cenário da peça, o Fantasminha. Então, o que você iria precisar? Uma caixa grande de papelão, tesoura sem pontas, né? Ou aqui com pontas arredondadas,
papel colorido, palito de sorvete, que aqui foi feito a cadeira, barbante e arame encapado, né? Acho que seria aqui para pôr as cordas, sim, né? Mas você pode improvisar, ver o que você tem, né? E usar o que você tem, tá bom? Eu coloquei aí a capa do livro, tá? Também vou pesquisar, ver se eu consigo achar para vocês um vídeo, alguma coisa com a historinha aí para postar aí para vocês. Então, se vocês conseguirem fazer, né? Se vocês não conseguirem fazer a maquete e quiserem fazer o desenho, tá? Desenhar o cenário no caderno de arte, vocês também podem, tá? Que eu também aceito como atividade o desenho, tá? Podem fazer também o desenho. Então, essa foi a nossa aula de arte desta semana e boa aula para vocês. Até a próxima!